Barão, as mortes. É desgraça esse, boy. É as mortes mais loucas da celebridade. A Maria. Se você for ao Instagram, ao TikTok, ou seja lá qual for a sua plataforma de mídia social favorita no momento, vai É o X-Vídeo. ver pessoas Tem um aplicativo agora bom todo. elogiando Ontem tinha uma menina gravando react de hentai. Eu falei, ei, meu conteúdo é react mesmo. celebridades como se fossem deuses. Mas veja que novidade, celebridades são mortais, assim como nós. E não só isso, algumas celebridades encontraram seus fins mortais das formas mais estranhas, nojentas e misteriosas imagináveis. Não, morrer cagando. Morrer cagando. De problemas no banheiro a acrobacias dignas de prêmio Darwin. Vem comigo enquanto a gente dá uma olhada nas maneiras mais loucas que Tá chovendo que só a gota, menino. Aí caiu o céu. celebridades foram encontrar o criador. Tomara que a energia não caia. Já sabe, né? Como é no Ceará. Choveu, ou a energia ou a internet cai. Uau, au, au. John James. Não manjo. John James foi um rapper, esquiador profissional e dublê canadense que estava no auge da fama na década de 2010. Ele era meio que um faz-tudo, e ele até fez várias acrobacias ousadas por seus videoclipes. Não, mas daí, meu parceiro. Muito legal, né? Porém um truque foi um pouquinho longe demais. Em 2018, ele estava fazendo uma acrobacia particularmente absurda para um videoclipe que estava por vir. Ele achou que seria uma boa ideia andar na asa de um avião. Porra, esse cara é bom. Isso enquanto a aeronave Ele vai cair na hélice. estava a centenas de metros no ar. Se isso não fosse arriscado o suficiente, James estava andando na asa de uma aeronave Cessna, um avião relativamente pequeno. Ele tava usando quando ele o paraquedas, foi até a asa, não. O peso adicional fez o avião cair em uma Esse doente não tava de paraquedas. espiral descendente. Agora, James não era um completo idiota. Ah, bom, ele tava. Ele tinha um paraquedas Ah, bom. pra Ah, casos bom. de emergência. Ah, bom. Porém, no caos, ele segurou a asa do avião por muito tempo. E quando ele finalmente soltou, não teve tempo de abrir o paraquedas. E, bem, o resto você já sabe. Só espero que nunca lancem esse videoclipe. Elvis Presley. O Elvis nem morreu, é mentira isso aqui. Ele tava ontem aqui em casa. O rei do rock and roll, Elvis Presley, é uma das estrelas mais icônicas da música. Apesar de atingir o auge na década de 1950, ele ainda é o terceiro artista musical mais vendido do mundo. Tá Muito peste. impressionante, né? Tá peste. Agora, o que é menos impressionante é a maneira como ele se aposentou. Eu não sei não como é que ele morreu, não. Quando chegou aos 40 anos, a saúde de Elvis havia sofrido um golpe. Ele tinha uma paixão particular por alimentos ricos em gordura, principalmente hambúrgueres. E conforme ele envelheceu, naturalmente o seu metabolismo desacelerou. Foi pressão arterial, então? E seu estilo de vida repleto de gordura o levou a pesar quase... Leozinho aí, mas falando em Leozinho, bicho, eu fui no mercado ali. Eu comprei aquelas pizzas de caixa. Eu comprei aqueles hot pocket. Eu comprei lasanha, a bolonhesa de caixa. Eu comprei fettuccine com carne. E 3 chilitos. E a dieta é pra comer um por dia. É só se der fome. 160 É, só vai ficar ali na geladeira caso for necessário eu precisar. quilos. Isso É porque a mulher chega de viagem hoje também, tá ligado? Aí pode ser que ela esteja com fome. Eu comprei já. Eu não sabia o que ela queria comer, eu comprei tudo. é quase o dobro do peso de um homem médio hoje em dia. Porém, em 1977, aos 42 anos, os excessos de Elvis o pegariam. Enquanto se aliviava no banheiro, Elvis, que sofria de constipação crônica, teve um ataque cardíaco. Mas não qualquer ataque cardíaco. Esse ataque cardíaco foi causado por algo chamado manobra de Valsalva, de acordo com o legista. Botou tanta força que o pulmão rompeu. Basicamente, ele se esforçou tanto para evacuar que comprimiu a sua aorta, um dos principais suprimentos de sangue para o coração. E ao fazer isso, ele teve um ataque cardíaco. Terrivelmente, o rei do rock and roll foi encontrado inconsciente por sua namorada, deitado O cara prendeu a veia do cu e morreu. Tá, porra! de cabeça para baixo, Que é isso, boto? seminu no chão do banheiro. Mais uma lenda do rock que partiu de maneira bem trágica. Mano, Dar Robinson.
Do nada? Dar Robinson foi um famoso dublê e ator americano que deteve 21 recordes mundiais de dublês entre as décadas de 1960 e 1980. O rei dos dublês, como era conhecido, é lembrado por feitos como uma queda livre de 275 metros da Torre CN no Canadá. Tá bom. Mas infelizmente esse cara corajoso não conseguiu escapar do perigo para sempre. Em 1986, Robinson estava filmando como dublê para o filme de ação Mistério de $1 Milhão. Para uma das cenas, ele tinha que bater sua moto em um guardrail a 60 km por hora, saltando sobre ele, Vai passar direto, mano. caindo em uma rede O cara vai passar de direto, segurança. E boy. depois de realizar essa tarefa mais ousada, ele Mano. poderia relaxar um pouco. Mas isso seria um grande erro. Horas depois, Esqueci de botar a rede. Robinson estava envolvido em uma cena de perseguição de moto de rotina. Depois de descer uma colina em alta velocidade, ele se aproximou de uma curva fechada. Mas em vez de fazer a curva, o dublê escorregou, perdeu o controle da moto e caiu de um penhasco de 12 metros Mano. de altura. Não, porra, isso não foi engraçado, não. Triste fim Isso ele não tava esperando, não. para um herói do cinema. Ué. Steve Irwin. Se você cresceu nos anos 90, então sabe que o Steve É o Irwin da Raia, é? cara. É o da Raia, australiano esse? Ganhou fama como um apresentador de TV boa praça e entusiasta da natureza, mais conhecido pela sua série sobre vida selvagem O Caçador de Crocodilos. Como o nome sugere, ele foi filmado com crocodilos, aranhas, Ele foi comido por um crocodilo, mano. cobras. Essencialmente, se algo pudesse te matar, Steve encontrava uma maneira de chegar perto. E em setembro de 2006, Steve estava filmando para um novo documentário chamado Ocean's Deadliest na costa leste da Austrália. Tubarão. Enquanto nadava em águas rasas, Irwin se deparou com Ah, raia. uma raia Era esse mesmo. gigante de 2,40 metros de largura Esse é clássico. e cauda curta. Agora, qualquer humano sensato pensaria em ficar bem longe de qualquer criatura tão grande, mas não Steve Irwin. Ele obviamente foi olhar mais de perto, sabendo que arraias são geralmente animais tranquilos, que se incomodados simplesmente nadam para longe. Mas claramente essa arraia em particular estava tendo um dia ruim. Quando Irwin se aproximou, a arraia se apoiou na parte da frente e de repente cravou seu esporão de 20 centímetros no seu peito. Ah, boba, 20? Irwin pensou que o Tá, esporão peste. havia perfurado seu pulmão, mas na verdade havia atravessado o coração. Se isso não fosse letal o suficiente, o esporão de uma arraia de cauda curta também é venenoso. Bem, pelo menos ele morreu fazendo o que Ixi. amava. Certamente melhor do que morrer no banheiro. Rapaz. Eu preferia morrer no banheiro, cagando. Bruce Lee. Tu é doido, é? Tu é doido, é, mano? Ele leva praticamente uma facadona. Oxi, eu prefiro cagar e morrer. Olha, é bem complicado encontrar uma celebridade Ué, o Bruce Lee não foi do coração também? mais destemida que Steve Irwin, mas talvez o Bruce Lee tenha sido. O artista marcial e ator americano Ele não morreu, foi ele teve uma parada cardíaca, não foi não? de Hong Kong encontrou fama atuando em filmes como Operação Dragão, O Caminho do Dragão e popularizou a frase icônica: Be water, my friend. legal demais. Você imaginaria que seria preciso muito para derrubar essa lenda, só que não Era foi o bom. caso. Em 1973, enquanto atuava em algumas cenas do próximo filme, Bruce reclamou de dor de cabeça e tontura. Então a sua Ah, eu lembro disso, mano. companheira Betty Ting decidiu dar a ele um comprimido de Equagesic, Meu um Deus. medicamento forte à base de aspirina. Depois de tomar o comprimido, ele foi dormir, mas Ele tava lascado. Tem acontecido alguma coisa com a cabeça dele. Acho que teve um. Como é aquele que. Uma hemorragia, tá ligado? tragicamente nunca mais acordou. A causa oficial do legista para a morte da estrela foi um edema cerebral, Endema. um inchaço do cérebro, desencadeado por uma reação alérgica ao medicamento para dor de cabeça. Mas um estudo recente Ah, argumenta peste. que a dor de cabeça era na verdade um sintoma de uma doença mais séria. O estudo afirma que Lee morreu de disfunção renal. Para alguém magro como Bruce Lee, isso pode parecer estranho, mas ele frequentemente fazia dietas de sucos e bebia quantidades excessivas de água. Em outras palavras, ele fez muitas coisas que mexeram com os mecanismos de equilíbrio da água no seu corpo. A Isso Maria. preparou para hiponatremia, onde o corpo retém muita água, causando sintomas como náusea, cólicas e, isso mesmo, dores de Edema. cabeça. Em casos extremos, como o que afetou Lee, a hiponatremia pode até causar convulsões e inchaço cerebral rápido. Ah, Talvez ele peste. tenha levado o próprio conselho da água longe demais. Eu tava vendo esses dias que o Bruce Lee ele não era acompanhado por nada, não, tá ligado? Ele começou a aprender uma arte marcial lá, abandonou e treinou por si só a vida todinha. E era. Jeff Buckley. Ele era foda por ser foda, tá ligado? Aí acho que
O cantor e compositor americano Jeff Buckley alcançou a fama em meados da década de 1990 com o lançamento do seu cover de Hallelujah, mas ironicamente o fim de Buckley estaria longe de ser sagrado. Em 1997, Buckley estava em Memphis, gravando uma continuação do seu álbum de estreia de grande sucesso Grace. Em uma tarde de verão, Buckley e o seu amigo Keith Foury estavam relaxando nas margens do rio Wolf, um confluente do Mississippi. O cantor decidiu entrar na água, mas ele pulou completamente vestido, sem se preocupar em tirar a camisa, a calça ou as botas. Agora, nadar é muito mais difícil quando você tá vestido, já que os materiais se tornam extremamente densos quando molhados. Não, mas porra, vai tomar no cu, depende, não. Porra. E arrastam você pra baixo. Ainda assim, O cara tá usando uma armadura de ferro, boy? Buckley era um nadador confiante o suficiente, então ele não pensou muito sobre isso. Tudo ia bem até que um barco apareceu na direção de Buckley. Pô, mas aí não tem nada a ver com a roupa não, né, boy? Com Buckley passando atrás do barco, Vai sair. Que porra de intro foi essa, mano? seu amigo o perdeu de vista. O que aconteceu depois ninguém sabe, mas uma coisa era certa: Buckley desapareceu. Muito provavelmente, o movimento do barco através da água criou um fluxo turbulento que puxou ele não conseguiu subir. o motor para baixo. Depois que o corpo de Buckley foi localizado, 5 dias depois, um relatório médico mostrou que ele não tinha vestígios de nenhuma substância em seu sistema. Então essa cena bizarra se desenrolou enquanto ele estava completamente sóbrio. Mas o barco pode ter batido na cabeça dele, ele desmaiado, né? Nossa, Mas porque tipo, isso é quase menos rock and roll do que morrer no banheiro. eu não acho que alguém morreria porque ele tava de roupa dentro d'água. John Denver. Porém, Jeff Buckley não foi o único cantor a ter problemas nas águas. O famoso cantor e compositor country John Denver é conhecido por sucessos clássicos como Take Me Home Country Road, Nunca bem vi. como Living on a Jet Plane. Nunca Mas vi. o que é assustador é que ele meio que cantou sobre a própria morte. Quando não estava gravando grandes sucessos, John gostava de pilotar aeronaves. Ao longo da sua carreira, ele acumulou mais de 2.700 horas no ar. Porém, em outubro de 1997, Denver tinha acabado de pegar uma nova aeronave Long EZ. Estava ansioso para fazer um voo porra, de bonitão. teste e decolou do aeroporto da península de Monterey antes de seguir para o Oceano Pacífico. O tempo estava claro Vai e o cair céu no azul, mar, é. um dia perfeito para voar. Mas às 17h28, várias testemunhas ouviram um estrondo alto. O avião de Denver caiu direto no oceano, mas ele era um piloto tão experiente que poderia ter acontecido. Abateram? Na sua ânsia de voar, Denver parece ter esquecido de reabastecer o avião. Isso é estranho. Um piloto licenciado faria verificações completas antes do voo, não? Pois é, que ele não era realmente licenciado. Ele teve a sua licença revogada mais de um ano antes. E agora acho que sabemos por quê. Cara, primeiro Bruce Lee, depois Jeff Buckley e agora John Denver. Parece que celebridades e água não combinam. E avião? Jim Haselden. Nem todas as celebridades vêm das telas de cinema. Jim Haselden, por exemplo, encontrou fama como empreendedor, desenvolvendo o Bastião Haskell, usado para fortificações Não esquece, militares. não. Com todos os milhões que ele ganhou, ele adquiriu a Segway Incorporated, criadores do icônico motor personalizado de 2 rodas. Mal sabia ele que essa decisão seria sua ruína. Depois de adquirir a empresa, Correr era de se nisso. presumir que Haselden usou o veículo com 2 rodas Acaba morrendo nisso aí. para se locomover. Em uma de suas viagens, o empreendedor se deparou com um passeador de cães. E isso normalmente não é nada demais. Mas Haselden estava andando de Segway perto de uma queda bem ousada. Em uma tentativa de dar mais espaço ao passeador de cães, ele deu marcha ré. Mas ao fazer isso, perdeu o controle do Segway e acabou desaparecendo de vista. E você já sabe onde ele foi parar, né? Sim, infelizmente, ele e seu Segway caíram de 12 metros de altura. Nenhum dos dois resistiu. Mano, Shao Kilmei. cabeça feia da Seja boca. Addison Rae, Bella Porte ou Charli D'Amelio, uma nova geração de celebridades surgiu nos últimos anos no aplicativo de mídia social TikTok. TikTok. Não é diferente na China, onde Shao Kilmei, de 23 anos, A ganhou meduinha. mais de 100 mil seguidores no equivalente chinês Douyin. Kilmei era uma operadora de guindaste Igual eu aqui no YouTube. que ganhou fama com as suas transmissões ao vivo Falta só morrer a porra agora, né? da cabine. Um dia, em julho de 2021, Kilmei estava filmando um vídeo como qualquer outro, gravando a si mesma no alto do guindaste. Mas, de alguma forma, ela deu um passo em falso e caiu da cabine do veículo, de uma altura de quase 50 metros. Isso seria tipo despencar da coluna de Nelson em Londres. Já parece ruim, mas sabe o que é pior? É que ela segurou o telefone durante a queda, transmitindo ao vivo todo o trágico evento. As mídias sociais são cheias de coisas bizarras.
bizarras. Carai! Agora essa foi uma das Tá porra! piores. Timbo the Redneck. Mas Shao Mei não foi a única estrela do TikTok que foi Tá, conhecer o pé, criador já sei, é angustiante. Timothy Hall, filmado. também conhecido como Timbo the Redneck, ganhou mais de 200 mil seguidores no TikTok, postando vídeos de si mesmo pescando, fazendo piadas e acrobacias na sua amada caminhonete, chamada Big Booty Judy. Beleza. Mas como toda mulher perigosa, Judy seria a ruína de Timbo em 2021. O jovem de 18 anos estava derrapando em círculos, fazendo o famoso zerinho na caminhonete, porém um pouco rápido demais. De repente, ele perdeu o controle da caminhonete e acabou voando pela janela do motorista. Machucado e O cara se atropelou. desorientado, ele não teve consciência de sair do caminho antes que Judy O cara foi atropelado por ele mesmo. capotasse, caindo em cima dele. Acho que o único zerinho aqui foi a nota pra atitude desse cara. O cara se atropelou. Ésquilo. Mas não foi só nos anos recentes que figuras famosas sofreram Filósofos. algumas reviravoltas malucas do destino. Quase 2.500 anos antes do fim do TikToker Timbo, o dramaturgo Eu não sei o que é pior. As histórias do Reddit que o Fala Sério lê. Ou filosofia lá na casa do cara. Ésquilo estava circulando pela Grécia Antiga. Conhecido como o pai da tragédia, seu apelido se tornaria Vai dar incrivelmente certo, hein? irônico. Dá certo? Certa manhã, Ésquilo se aventurou em um passeio, provavelmente para pensar no enredo da sua próxima peça. Ok. Sem que ele soubesse, uma águia que tinha acabado de caçar uma tartaruga a estava segurando em suas garras e voando acima. A Mano. história conta que a águia confundiu a cabeça careca e brilhante de Ésquilo com uma pedra, e na tentativa de quebrar o casco da tartaruga, a deixou cair na cabeça dele. Ou talvez essa águia só odiasse as coisas que esse cara escrevia. Se isso não parecesse maldição suficiente, dizem que Ésquilo estava preferindo ficar ao ar livre para evitar uma profecia de que ele ia ser morto por um objeto em queda. É aquela história, né? Quando é a hora da pessoa, não tem o que fazer. Considerando que ele foi o pai da Mano. tragédia, há uma chance de que esse fim possa ter sido inventado por dramaturgos gregos posteriores. Rei Henrique I. Rapaz. Tartarugas não foram os únicos animais que acabaram com uma celebridade. Henrique I foi um dos homens mais famosos do século XII, Does he react? reinando como rei da Inglaterra de 1100 a 1135. Na Idade Média, lampreias eram consideradas uma iguaria entre a elite. Como é que pode? O rei Aí a gente acha que é só a China, tá vendo? Henrique tinha uma certa obsessão por esses peixes sem mandíbula, que são mais famosos pela sua boca infernal com dentes aduncos. Mas durante uma dessas festas de compulsão sombrias, um cronista contemporâneo A lampreia ele é um peixe primitivo, tá ligado? alegou que Henrique estava comendo uma lampreia, quando sem aviso ele de repente se dobrou e morreu. Como assim? Ele engasgou? Ele teve uma reação alérgica? Que Ela mordeu ele. parte desse banquete nojento matou exatamente? Bem, remover incorretamente a cobertura de muco da lampreia e não lavar a carne pode causar envenenamento. Nesses casos, a pessoa pode sofrer de vômitos, diarreias e cólicas. Meu Porém, não há fatalidades Deus. confirmadas. Então, embora aquela refeição com muco possa ter deixado Henrique doente, outra coisa provavelmente o matou. Um artigo de pesquisa recente Caralho. afirmou que o provável culpado era na verdade uma bactéria chamada Listeria monocytogenes. Essa bactéria mortal transmitida por alimentos tem uma taxa de mortalidade de até 30%, com complicações incluindo meningite, gastroenterite e sepse. A bactéria prospera em condições frias e úmidas, semelhantes às presentes na fortaleza de pedra de Henrique. Meu Então, Deus. a conclusão é que o rei da Inglaterra foi levado por peixes ou germes. Morreu por uma bactéria. E eu não sei qual dos dois é pior. Tycho Brahe. Existe alguma sensação pior no mundo do que quando você tá morrendo de vontade de fazer xixi e não consegue ir no banheiro? Tu é doido, é ruim demais. Tycho Brahe Ave Maria. conhecia essa sensação muito bem. Brahe foi um astrônomo dinamarquês do século XVI, conhecido por catalogar mais de 1000 estrelas em sua época. Tá, Sendo um pô. astrônomo, você poderia pensar que Brahe Tá bem não bom, viu? teria um estilo de vida muito extravagante, De morte. mas esse não era o caso. Ele tinha um alce de estimação e perdeu parte do nariz enquanto lutava em um duelo de espadas, Tá, pô. costumando usar um de latão para substituí-lo. Mas a parte mais notável da vida dele foi a sua morte. Em 1601, o observador de estrelas foi convidado para um banquete. No meio da refeição, ele teve uma vontade repentina de fazer xixi, mas pensando que era má etiqueta, ele se conteve. E ele fez um bom trabalho. Na verdade, ele segurou tão bem que quando finalmente chegou em casa, horas depois, não conseguiu mais fazer. Por dias depois, ele simplesmente não conseguia. Junto com isso, ele começou a ter insônia, febre contínua
contínua e delírio. Sintomas comuns a alguém que sofre de bexiga estourada. Mano. Até que depois de 11 dias agonizantes, a bexiga de Bry deu o golpe. Caramba, você já sabe que da próxima vez que precisar ir ao banheiro em um banquete... Caralho, que desgraça, mano. Hans Steininger. Que porra, nunca ouvi falar dessa desgraça. Embora ele possa não ser muito conhecido hoje, Tá, Hans porra. Steininger era muito famoso em meados do século XVI. Rapaz. Ele era o prefeito de Braunau am Main, na Áustria. Mas o que realmente chamava Que? atenção nesse cara era sua barba. Steininger usava uma famosa barba de 1,40 m Tá, de porra, comprimento meu que tamanho. arrastava no chão. Essa barba era tão longa que ele geralmente a dobrava e enfiava Bom no dia. bolso. Em setembro de 1567, houve um incêndio em Braunau am Main, em tempos antes dos carros de bombeiros e mangueiras O cara, ele é inflamável, né, por causa da barba dele. d'água. Um incêndio poderia reduzir rapidamente uma cidade a cinzas. Então, sendo o prefeito da cidade, o chefe barbudo sabia que tinha que agir para combater o incêndio. Porém, em meio ao caos, ele esqueceu de colocar a barba no bolso. Ao se aproximar de um lance de escadas, Não. Steininger acidentalmente pisou em sua barba e acabou se desequilibrando e caindo. Pelas barbas do profeta, que morte estranha. Ai, mano. Rod Hull. Você já se viu relaxando, Como é que assistindo pode, TV, quando bicho? de repente... Isso é bem frustrante, né? Ninguém conhecia essa sensação melhor do que Rod Hull. Esse cara era um famoso comediante e artista britânico, popular nos anos 70 e 80, que nunca era visto sem o seu ajudante de marionete pateta chamado Emu. Em Legal. 1999, Legal. Hull estava assistindo a uma partida de futebol com seu filho Oliver Ué, o na que é que tem sala a de ver, estar. então, Mas, boneco? de repente a TV perdeu o sinal. Irritado, em vez de ligar para um profissional, O Gugu morreu do mesmo jeito. ele decidiu consertar o problema sozinho, Não faça isso. pegando uma escada e subindo no telhado para ajustar a antena. Esperando na sala de estar para contar ao pai se a imagem voltasse, Oliver de repente ouviu um estrondo, mas não era a antena caindo. O que ele ouviu de fato foi o seu pai perdendo o equilíbrio, colidindo com a estufa e caindo no chão de concreto. Só consigo pensar que, graças a Deus, a TV por antenas está cada vez mais ficando para trás. Sonny Bono. É verdade. Muito antes de Beyoncé e Jay-Z ou Meghan e Harry, houve outro casal queridinho que abalou o mundo, Sonny e Cher. Essa dupla americana do pop e entretenimento atingiu o auge nos anos 60 e 70. A Cher do Can I Believe the Life and Love. Provavelmente já tem ouvido falar dela. Sonny também era um grande nome na época. Sonny eu nunca ouvi, Seja não. pelo seu canto, pela sua atuação ou até mesmo pelo seu papel como prefeito Né? de Palm Springs. O cara tava em todo lugar. Bom, pelo menos até janeiro de 1998. Para começar O ano que eu nasci, o mês que eu nasci, rapaziada. o ano novo, Sonny fez uma viagem de esqui em família pro Heavenly Ski Resort na Califórnia. Eu sou a reencarnação dele, então. Ele estava esquiando com a sua então esposa Mary Whittaker e seus 2 filhos, quando os deixou esquiando sozinhos. Sua família esperou no sopé da encosta para Sonny esquiar, mas Nunca horas chegou, né? depois ainda não havia sinal dele. Depois que uma patrulha de busca e resgate foi enviada, eles o encontraram, mas não de uma forma boa. De alguma maneira, Sonny desviou do curso, batendo de cabeça em uma árvore na lateral da encosta. Não preciso dizer rapaz. quem venceu essa batalha. Ah, o pé de pau. Luciano Orecchione. Jogadores de futebol não têm a reputação de serem as pessoas mais inteligentes, mas um jogador em particular levou essa reputação de burrice a novos patamares em 1977. Luciano Orecchione foi um astro do futebol profissional italiano, jogando pela Lazio e pela seleção nacional. Além de ser jogador de futebol, Orecchione era conhecido por ter uma paixão por pregar peças. Então, Ah, mano, o cara vai morrer fazendo pegadinha. um dia, Orecchione e seu companheiro de equipe decidiram causar uma confusão em uma joalheria em Roma. Ah, mano. Não é possível, não. Eles pensaram que seria uma ideia Mano, vai levar a bala do segurança. brilhante entrar gritando mãos ao alto, enquanto cobriam os rostos com suas jaquetas. Sim, uma ideia muito inteligente. Só que eles não sabiam que apenas uma semana antes a joalheria tinha sido assaltada. Tipo, de verdade. Como resultado, o proprietário paranoico sacou uma espingarda. Enquanto seu companheiro de equipe avistou a arma e levantou as mãos, Orecchione continuou com a brincadeira idiota, até que o lojista abriu fogo. Apesar de ter sido levado às pressas ao hospital, o astro do futebol não sobreviveu.
Porque ele continuou na brincadeira, Com mano. suas últimas Ele é idiota. palavras sendo: é só uma brincadeira. Ah, é? Eu sei que eu não deveria zombar de pessoas que morreram, mas, cara, pra ser uma brincadeira tem que ser engraçado. Meu Deus do Todo céu, bicho. O incrível Ser cantor e burro lá compositor na baixa francês da Claude égua, François mano. alcançou a fama nos anos 60 após coescrever a letra da versão original de My Way. Mas apesar de todo seu gênio musical, parecia que François não tinha bom senso. Em 1978, enquanto relaxava bom no seu senso é apartamento foda. em Paris, ele decidiu tomar um banho. Assim que entrou na banheira e começou a relaxar, ele percebeu algo. A luz estava apagada. Por algum motivo, a lâmpada acima de sua cabeça Você percebeu que foi tudo homem, bicho? Perceberam que tudo era tudo homem? não estava funcionando. Então, François teve a brilhante ideia de ir lá e consertar. Só que tinha um problema. O corpo dele ainda estava na água da banheira. Bom, eu não preciso te explicar que água e eletricidade não são uma boa combinação. E como era de se prever, quando ele tocou na lâmpada, seu corpo encharcado fez com que ele fosse eletrocutado. Uma morte realmente chocante. Meu Deus. Harry Houdini. O mágico? Aposto que a maioria de vocês acha que sabe como o ilusionista húngaro-americano Harry Houdini morreu. eu não sei, É uma não. história quase tão famosa Eu quanto não ele sei, próprio. não. Ele realizava feitos alucinantes, como se enterrar vivo e escapar de um tarro de leite cheio d'água. Mas eu tô aqui pra te contar. Você não sabe a história completa. Então, vamos começar em outubro de 1926, quando Houdini estava dando uma palestra na Universidade McGill em Montreal. Depois da palestra, ele convidou alguns dos alunos para o seu camarim para conversar mais. Foi então que um dos alunos perguntou a Houdini se era verdade que ele conseguia resistir a socos na barriga. Uma afirmação que ele já havia feito antes. Quando Houdini disse que os rumores eram verdadeiros, o aluno imediatamente colocou isso à prova, socando Houdini 4 ou 5 vezes no abdômen. Normalmente, ele teria enrijecido os músculos para resistir a isso, só que ele estava reclinado Meu no sofá. Deus, O aluno mano. atingiu na barriga Porra, amarrou o aluno também, porra. Que filho da puta. quando ele estava completamente despreparado, o que o deixou com uma dor considerável. Porém, ele ignorou. O cara teve hemorragia. E mais tarde naquele dia, começou a sentir cólicas estomacais, e a sua condição só piorou no dia seguinte. A bordo de um trem para sua próxima série de apresentações, ele sentiu fortes dores abdominais, suor frio e uma febre de mais de 38 graus. Mano, rapaziada, ir ao hospital pra quê, né? Um médico suspeitou que Houdini estava sofrendo de apendicite, mas sendo o artista que era, ele se recusou a cancelar seu show. De alguma forma, ele foi lá e se Mano. apresentou. Mas quando a cortina se fechou, Houdini caiu no chão. Apesar de ter sido levado às pressas ao hospital, era tarde demais. Os médicos removeram seu apêndice, mas ele havia se rompido dias antes, envenenando suas entranhas. Ah. Então, a história do famoso soco que matou Houdini foi contada muitas vezes. Porém, o É fake, rapaz. soco provavelmente não foi o culpado. O apendicite matou ele. Embora a apendicite traumática, que é uma apendicite causada por lesão, possa acontecer, ela é extremamente rara. E Houdini foi operado 9 dias após aquele encontro inicial. Se ele tivesse um apêndice rompido durante todo esse tempo, mal ia conseguir ficar em pé, muito menos viajar e se apresentar. Qualquer pessoa que já teve apendicite, como eu, pode confirmar o quão doloroso é. Então, o soco rompeu o apêndice? Provavelmente não, mas passar anos evitando as mortes mais extremas e horríveis possíveis. Pra morrer de Sendo levado pelos apendicite. seus próprios órgãos, isso sim é loucura. Você consegue Ô, lembrar mas era de só mais alguma tirar, estrela bicho. que partiu em circunstâncias extraordinárias? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir. Pô, mas o cara também, ele correu atrás da morte mesmo, não foi, bicho? Porque não tinha necessidade não, boy. Oh.